Nós estávamos aqui antes da live começar falando sobre futebol feminino. Eu acho que é um ótimo assunto. Nós tivemos aí o jogo feminino entre Corinthians e São Paulo. Apesar de eu ser corintiana, queria dar os parabéns às mulheres do time do São Paulo que ganhou, né? Então, eu acho sempre muito bom a gente valorizar o futebol feminino. E eu queria saber a opinião do colega Adrilles sobre o futebol feminino. É um horror, é uma porcaria, é muito ruim. Eu não tenho nenhum problema com as mulheres nos esportes, inclusive quando as mulheres são biologicamente reais, mulheres competindo com mulheres, né? A questão que se coloca é, o futebol masculino, ele é muito melhor que o feminino, e isso dá exatamente uma tradução em termos de público, que é muito mais alto. A Globo tentou fazer, empurrar a goela abaixo, o futebol feminino para o público brasileiro, e não funcionou. Por quê? O futebol, ele envolve força, vigor, velocidade, e quando na projeção de campo, com gol mais alargado, você vê as mulheres se movimentando de maneira mais tíbia, mais fraca, com menos velocidade, com menos vigor, com menos força, o espetáculo em si do futebol fica meio canhestro, fica limitado pelo limite da força e do vigor e da velocidade das mulheres dentro das mesmas regras e do mesmo espaço físico que os homens. Talvez reduzisse o número de jogadores ou reduzisse o tamanho dos estádios, mas isso você teria que fazer uma nova estrutura para o futebol feminino. Isso não é nem uma questão de machismo ou feminismo, ou de masculino ou feminino. No vôlei, as mulheres se dão bem exatamente pela destreza e pela velocidade que pode ser comportada durante a estética do jogo. Na natação, no tênis. O futebol, ele não é funcional para o espectador como espetáculo. Parece que as pessoas estão mais lentas, mais frágeis, porque são eventualmente mais lentas e mais frágeis dentro das mesmas regras do jogo masculino. Eu acho que não é funcional e não dá público e não dá grande audiência por causa disso apenas, exclusivamente. Adrilles, você está totalmente errado e a sua opinião é preconceituosa e machista. É conceituosa. Veja, agora eu vou argumentar. Primeiro, as mulheres jogam futebol extremamente bem. E elas não são fracas, não são frágeis, elas jogam futebol de igual para igual com as outras mulheres. E mais, o futebol feminino está se superando em termos de público no Brasil. Então, as últimas vezes que houve campeonatos femininos, e como eu sou corintiana, acompanho mais o time feminino das Brabas do Corinthians, o estádio da Arena lotou, esgotaram todos os ingressos. As pessoas hoje vão com as suas famílias assistir o futebol feminino. Então, assim, a sua visão é totalmente ultrapassada. Uma visão machista de que as mulheres não podem jogar futebol. Você sabe que no Brasil, inclusive, elas já foram proibidas de jogar futebol. E elas conseguiram, com muita luta, passar a jogar futebol de forma legal. E tem os times, ainda bem que estão investindo no futebol feminino. E o espetáculo é maravilhoso. Você vê uma Marta jogando futebol, você vê a Copa do Mundo do futebol feminino. Então, assim, eu acho que você tem que rever aí os seus conceitos. Não dá pra você ser preconceituoso a ponto de falar preconceituoso, sim. Eu não sou preconceituoso. Você tá tendo um preconceito em relação às mulheres jogarem futebol. Eu tô fazendo uma avaliação objetiva e honesta que é referendada pela falta de público que tem o espetáculo do futebol feminino. Eu não tô dizendo, não tô querendo impedir ninguém de jogar. Eu nunca falei que, eventualmente, houve um tempo em que deveria ser proibido o futebol feminino. Elas têm o direito, e todo o direito, de jogar futebol. Mas, do ponto de vista estético, do ponto de vista da dinâmica do jogo, isso não é atrativo para o público pelas razões que eu aqui já mencionei. Entendeu? A questão, eu acho que são coisas que eu não gosto de ver. Mulher lutando é uma coisa que me incomoda profundamente, exatamente pela maior delicadeza, pela maior sensibilidade, pela maior menor força física das mulheres. Alguns esportes eu acho que são menos adequados à condição feminina do que o esporte masculino. O esporte masculino de luta, por exemplo, boxe masculino, isso existe. Boxe feminino praticamente inexiste. Porque as pessoas não querem tanto assim ver as mulheres dando socos. É uma coisa eminentemente masculina, essa coisa da agressão. A agressividade, o esporte do futebol é extremamente violento, é um esporte de corpo, de choque. Entre as mulheres, eu acho que passa pela mesma dinâmica do boxe, nessa questão de esporte de contato, né?
O tênis não tem contato, vôlei não tem contato, o esporte do futebol tem contato e exige uma maior velocidade e força física. Do ponto de vista do espectador, o espectador tende a concordar comigo, pelas minhas mesmas premissas básicas, técnicas apenas, nada a ver com ideologia, ou com feminismo, ou com machismo. Tanto é assim que o esporte masculino é mais visto, melhor remunerado no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil. O esporte feminino, a não ser nos Estados Unidos, que é um país que desprezam profundamente futebol, eles concedem uma maior vantagem ao esporte feminino. Mas mesmo assim é ínfimo nos Estados Unidos, você percebe? O esporte feminino, ele não é valorizado no mundo inteiro exatamente porque ele não tem reverberação, porque ele é um espetáculo não tão interessante de ver como o masculino. É simples assim, Silvia. Não, discordo Silvinha. totalmente, porque, primeiro, é óbvio que tem mais público do futebol Muito masculino, porque o futebol masculino está há muito mais tempo competindo. As mulheres eram proibidas de competir, as mulheres eram proibidas de estar nos times. Há muito pouco tempo atrás é que os times passaram a investir nos times de futebol feminino. Então, assim, elas estão galgando agora, tentando superar os obstáculos que foi imposto para elas por uma sociedade machista, que tinha exatamente esse pensamento, que futebol não era coisa para mulher. Ou que tinha coisa que era pra mulher, tinha coisa que é pra homem. Então, essa visão que você tem de que tem alguns esportes que são pra mulher e alguns esportes que são pra homem, é uma visão machista, sim. Não, é uma visão do telespectador. Machista, mulheres foram proibidas de fazer determinados esportes por décadas, por séculos sim, também. nós superamos. Mas, eventualmente, isso já foi superado. Na natação, a questão é equânime. No vôlei, a questão é equânime. No basquete, inclusive, é uma questão praticamente equânime. No handball, é uma questão equânime também. O futebol, não. O futebol tem exatamente uma tradição mais masculina no Brasil. Eu concordo com você. Mas o vôlei foi capturado exatamente pelo time de homens e de mulheres. O tênis também por homens e mulheres. O basquete, a gente tem ídolos. A Marta, a Hortência, inclusive, ícones. No vôlei, a Ana Paula Henkel, sua ídola, que eu sei que virou comentarista política. Você tem, em outros esportes, não tem nada a ver com machismo e feminismo. Outros esportes, grandes destaques femininos. O futebol não se coaduna. E até, eu acho até uma coisa feia, o uniforme das mulheres é o mesmo dos homens, fica parecendo uma coisa de segunda linha. Aquele short jogando no joelho, você não adapta a vestimenta, você não adapta o tamanho de campo, que daria um trabalho danado, você não adapta o tamanho do gol, você não adapta o número de participantes. Eu acho assim, o esporte feminino, e eu acho que a maioria da população entende, assim, brasileira e mundial, chato. O futebol feminino, aliás, chato. O que eu posso fazer? Eu acho que aqui há uma incompatibilidade total de opinião sobre o futebol feminino. Mas não dá pra acusar de machista uma pessoa que não gosta de futebol você feminino. Você falou que tem esportes que são propícios para mulheres e esportes por causa propícios do corpo. Não, olha só, a gente já superou essa fase, Adriza. Hoje a mulher, mas que fase? a fase machista, que tinha coisa pra mulher e coisa pra homem. Hoje mais a mulher, adaptado. ela pode fazer qualquer esporte. Tudo. Pode fazer qualquer profissão. E ela se dá bem em qualquer esporte, em qualquer profissão. Mas a maioria das mulheres não querem ser futebolistas, elas não querem ser executivas. Só tem diferença elas de querem salário. Profissões de cuidado, só tem diferença de salário entre uma Marta e um Neymar, porque o mundo é machista. Não tem uma diferença de salário, porque as pessoas não querem ver futebol feminino. Se tem mais público para um determinado esporte, e esse esporte futebol é prioritariamente masculino para o público mais apetecível, é claro que o Neymar vai ganhar 10, 15, 20 vezes mais que a Marta. A questão de público, de demanda. Se você tem um público para um esporte determinado masculino maior, ele vai ganhar 10 vezes mais. As marcas, é uma questão de mercado, baby. As marcas vão atrás do Neymar. As marcas vão do esporte que dá mais rentabilidade. A questão é essa. A gente tem que lutar para direitos iguais, inclusive no esporte. Mas você acha lutar que como? O Estado vai fazer isso? Lutar por direitos iguais por exemplo, encher os estádios quando as mulheres vão jogar o futebol. Mas você não pode empurrar as pessoas. Não, a gente não tá empurrando. As pessoas estão muito mais avançadas que você. Elas estão indo pros estádios. A Globo tentou, vai meia dúzia. Vão pros estádios, sim. Não vai, as pessoas não gostam. Você não tem jeito de mandar no gosto e no interesse das pessoas. Entendeu? A Globo tentou fazer isso, tentou fazer uma publicidade gigantesca para promover uma Copa Mundial Feminina e foi um desastre. Entendeu? Teve lances, assim, que eu achei até um pouco machistas, assim, de mulher puxando o cabelo da outra, umas cenas meio estapafúrdias, acho até uma caricatura. Mas, do ponto de vista estético, da visualização do telespectador, o esporte feminino é muito menos apetecível do que o masculino, que eu posso fazer. Lamentável.
Gente, já começamos com tudo aqui no nosso debate. Já quero pedir pra todo mundo que tá nos assistindo aí, ó, deixar o like, tá bom? Precisamos ficar em evidência aqui na plataforma. Produção, faz uma enquete perguntando o que o pessoal acha do futebol feminino. É sério. Tem Faz mais isso. homens ou mais mulheres que assistem o programa? Depende. O público dele só tem nerd. Tá certo. Veio um pessoal aí que te segue? Não sei. Eu, Vamos ver. eu não trouxe nada. Vamos lá. Coloca aí, faz uma enquete dizendo pro pessoal o que eles acham do Eu futebol nem feminino. gosto muito de futebol. Bom Dá uma ou bola ruim? pra cada Só um. isso. 22 pessoas querendo enfiar uma bola. Eu acho esporte. Meu bocó vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá. Tem outros esportes mais Você interessantes. não gosta de que nada futebol. também, Adris. Pelo amor Esporte de é uma Deus. coisa chata. Esporte é um substitutivo xoxo pra guerra. Na guerra, você ganha por uma ideologia, você ganha por um princípio moral, um povo domina o outro, só que na guerra você tem cabeças decepadas, gente morrendo, gente sendo assassinada. Então o esporte é um substitutivo politicamente correto em substituição ao morticínio, ao instinto agressivo que existe na guerra por um território, por um princípio de justiça moral, né? Só que falta sempre ao esporte, ao futebol, ou qualquer outro esporte, a volúpia de alguém morrendo, dando sangue por um princípio moral. É uma coisa, ganha, e ganhou um título. O título é uma abstração, é uma metáfora. Então é um substitutivo xoxo para o princípio de competição humana que é exposto, sobretudo, nas guerras em que as pessoas podem Mas morrer é uma forma por de valores. competir de uma forma Mas saudável. é uma competição estéril. É a mesma coisa da substituição da masturbação pelo sexo real. Entendeu? É um treino para uma competição estéril. É legal, eu acho bacana ver esporte o tempo inteiro. Eu gosto mais de tênis feminino, Eu tô vôlei, meio vôlei horrorizada feminino. aqui, eu tô que meio chocada. Eu não- vejo o corpo das meninas, não tô falando só do Não, isso aí é machismo. estético. Isso aí é A machismo. estética, as mulheres, Isso aí é machismo. as Isso aí é mulheres- machismo. as mulheres assim se Isso movimentando aí é machismo. de maneira Isso aí é melita. machismo. Lógico que não. É machismo, sim. Você é se machismo, sentir sim. seduzido por um Você corpo feminino é machismo. em movimento machismo. durante o Você esporte tá dizendo é machismo? que você só assiste esporte por conta da questão sexual. Não falei isso não. Você falou que prefere... Existe embutida a sensualidade feminina no manejo dos seus movimentos, dos seus gestos, dos seus olhares, da sua volúpia de querer ganhar, que no vôlei, no tênis, futebol não, acho uma coisa masculinizada. as É porque mulheres a todas roupa é masculinizadas. larga. É muito E ruim. aí não você sei. gosta da Não, roupa... os da roupa- movimentos do Você futebol... gosta da roupa coladinha. Eu gosto. Então, isso aí é porque você os assiste movimentos do futebol, esporte Você assiste feminino. as mulheres jogando não pela sua As competência. duas coisas. Não, O não que tá. tem você gostar da sensualidade Não. no bom sentido, no sentido mais amplo Isso é do machismo, termo? isso é Lógico que machismo. não. Eu não tô reduzindo a mulher a um objeto sexual quando eu vejo e me sinto atraído pela estética da movimentação feminina sei lá, num nado sincronizado. Nado sincronizado é uma coisa mais pras moças. No balé, o movimento E você feminino. acha que balé não é pra homem? É pra homem, mas é prioritariamente para mulheres. Não tem nada de O movimento prioritariamente, não. suave, o movimento lírico, o Isso aí movimento não, poético. Isso aí é machismo, não É tem nada muito de mais prioritário. feminino. É como há profissões mais, não são exclusivas, mais adequadas para mulheres e profissões mais adequadas a homens. assim. Não existe isso. Isso não quer dizer que eu vou mais, ô proibir Adriles. mulher, não. Não existe isso. E vai lá na Suécia, eles fizeram uma tentativa de impor profissões masculinas, eminentemente, tradicionalmente para mulheres, não deu certo. As mulheres voltaram para as profissões Adriles, de cuidar. hoje as mulheres estão na engenharia, as Estão mulheres em todos os As mulheres lugares. são petroleiras, Estão as em mulheres todos os são lugares. metroviárias, as mulheres Estão estão em todos os lugares. dirigindo ônibus, Mas as dirigindo profissões caminhão. ligadas a cuidado. Vai no YouTube e vê se você tem Mas- uma mulher viralizando, falando como é que conserta motor. A maioria das youtubers são de maquiagem, de vestimenta, de tratamento estético. E não tem problema com isso. É uma tendência. Eu não tô dizendo para proibir ou que não haja Mas mulheres futebolistas não ou existe, mecânicas não ou e- caminhoneiras. Mas são Se minoria. existe diferença na sociedade, se as mulheres estão mais nas profissões ditas femininas, Por quê? é porque a sociedade é machista. Não, é porque é tendência. E incentivou, A cultura, deixa eu falar, deixa. e incentivou as mulheres desde pequenas a estarem cuidando da boneca, cuidando Mas da você quer que mulher cozinha. brinca de G.I. Joe? O que é isso? Que a mulher brinque do que ela quiser. Mas enfim, A mulher tem que brincar do que ela quiser. a cultura. Não tem que só que brincar de boneca, só brincar Silvia, de cozinha. minha cara Porque Silvia as da mulheres- bancada feminina. As mulheres têm que ter Silvia. uma gama imensa A de cultura, chances de ela é oportunidades. filha da biologia.
tá? A biologia, a genética pressupõe uma tendência. Se a mulher prefere brincar de boneca, é por quê? Porque ela tem um instinto materno. Não é que ela prefere, tem um isso foi imposto não, pra não é ela. imposto. A mulher Claro brinca que de é ser mãe imposto. desde a mais tenra infância, porque ela sabe que ela vai ser mãe. Os meninos, quando veem bonecas, quando tem a oportunidade de pegar bonecas, eles também brincam de Não, bonecas. eu não brincava de boneca e não mas gostava, te não. deram uma boneca pra você brincar, por Não, eu acaso? ia rejeitar, eu Não, não você gostava. não ia rejeitar, você era uma Não, criança. não. Essa é coisa de tendência. Olha que eu tenho uma Adriles, forma meio esquisita. brinquedo de menina e brinquedo de menino é uma coisa superada. Existe sim. Isso é machismo. Existe, é mesmo assim, você machismo. colocar uma sainha no homem, ele não vai gostar. Se ele tem uma predisposição masculina, que é 99,99% dos homens têm, ele vai ter a brincadeira do homem é ligada brincadeira. à biogenética. A biogenética do homem é mais incisiva, é mais provedora, é mais agressiva. Homem vai brincar de arminha, homem vai brincar de futebol, homem vai brincar de dar soquinho no papai ou soquinho no coleguinha, ou seja, da competitividade. A mulher vai dançar mais, a mulher vai ser mais cuidadora porque ela tem um instinto materno, a mulher é mais delicada, ela tende, não estou falando que isso é uma coisa exclusiva, tende a ter profissões de origem de mais cuidado. Tanto é assim que eu estou dando um exemplo na Suécia, nos países nórdicos, de mulheres que tendem a ser mais cuidadores em profissões de enfermagem, profissões de dentista, profissão até de médica, mas os executivos, os mecânicos, os caminhoneiros são predominantemente homens, inclusive dos países mais progressistas.